Mãe Inês de Oiá, finalmente. Eu estou há 1 ano e meio lhe convidando para a senhora vir aqui para a gente bater essa história, mas eu sei que a senhora está com 6.000 tarefas ao mesmo tempo, mas eu gostaria que a senhora começasse se apresentando. Quem é Mãe Inês, suas origens, sua tradição, seu axé, para a gente desencadear a nossa conversa. Nossa, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Paz de Assanã, sua bênção. Com a fé. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Falando de axé, aí veio para se perpetuar as nossas tradições, as nossas histórias dentro do nosso candomblé. Bom, o que vem a ser Mãe Inês, né? E eu não começaria com Mãe Inês, eu começaria com a Maria Inês, né? Maria Inês. Maria Inês. Bom, eu sou oriunda de uma família simples, né? Nasci no Rio de Janeiro, na Praça Seca, né? A questão religiosa, que é o que nos interessa hoje no falando de axé. Meu pai era de Umbanda, minha mãe também era de Umbanda, né? Então nasci dentro de uma família que já fui batizada com 21 dias de nascida na Umbanda, né? Meu pai frequentava um terreiro que era a última casa, eu era muito pequena e me lembro disso, era a última casa do morro em Olaria, na rua Uranos. Subia não sei quantas escadas toda sexta-feira. Toda sexta-feira tinha a sessão de Umbanda. E ali ele ficou praticamente mais de 15 anos, né? Minha mãe era cambona da casa, que a gente chama no candomblé de Eked, né? E minha avó, por parte de pai, ela era Ialorixá. Era vó Ovídia de Oxum, tinha o terreiro dela na estrada Rio do Pau, na Taquara, também durante muitos anos. Assim, com a minha avó, eu tive... Com o candomblé da minha avó, eu tive um pouco contato. Sua avó era de candomblé? De candomblé, meu pai e minha mãe eram de Umbanda. E minha avó, por parte de pai, mãe do meu pai, ela era de candomblé e a Lorixá tinha a casa dela aberta. E lá eu confesso que eu me lembro, também pequena, mas eu frequentava, né? Minha avó era daquelas rezadeiras, sabe? Que as pessoas procuravam, vinham de longe para ela rezar, espinhela caída, fazer aquelas coisas. Então, vinha dessa tradição. E aí, em dado momento na minha vida, né? Na vida do meu pai tinha um gongá em casa mesmo. A gente morava na Praça Seca, ali na Rua Mário Pereira, do lado do Jacarepaguá Tênis Clube. Eu fui nascida e criada ali. Olha. E ali, meu pai, nessa coisa da Umbanda, ele se decepcionou, que eu confesso ao senhor que até a data de hoje eu não sei qual foi a decepção. E ele quebrou tudo. Olha. Quebrou tudo, literalmente tudo, e ali ele mesmo varreu, ali ele mesmo foi embora, ali ele me jogou fora tudo, e dali ele decretou dentro de casa que a gente, quando faltasse, inclusive, luz, a gente não podia acender uma vela. E até a data de hoje, eu não sei qual foi a decepção que ele teve em relação à questão religiosa. Com esse fato, a minha mãe, que já era muito macumbeira, e eu digo muito porque ela corria aqui, ia ali, ia lá, minha mãe... Gostava do babado? Gostava, mas gostava com muito, com farinha, comia com farinha. E aí, a partir dali, a minha mãe criou uma meta de salvar meu pai, porque meu pai ficou louco. Louco de verdade, louco de se internar, louco da minha infância toda foi vendo essa questão, né? Tinha o caboclo, pegava ele de manhã, ficava o dia inteiro com ele dentro de casa, e a gente pequeno, e ela tendo que administrar aquilo tudo, e a gente não sabia o que era aquilo, né? E a gente tentava conversar, e ele nunca bateu na gente, assim, mas ficava muito violento.
E era corpo de bombeiro para buscá-lo, e ficava internado, e a questão religiosa foi assim muito pesada para ele, sabe? Ele pagou um preço muito, muito alto por ele ter jogado tudo fora. E aí minha mãe sempre naquela busca, e leva a gente para tudo que é macumba, e vamos daqui, vamos ali e tal, não sei o quê. E eu já estava aí com os meus... E tinha meus outros tios também que eram. Minha tia Vilma também filha, irmã do meu pai. Tem meu tio Arnaldo da Ilha também, que recebia em casa o preto velho dele, o caboclo, que atendia a família, né? Aquelas entidades que atendiam a família. Então, a minha família tem muita gente espalhada no Rio que tem essa questão religiosa. E minha mãe ficou nessa luta incessante da cura do meu pai, né? Meu pai era desenhista, projetista da Petrobras. Nossa. E se aposentou praticamente com 30 e poucos anos, por conta da loucura que ele acabou ficando. E aí, ao longo dessas indas e vindas, minha mãe encontrou um rapaz jovem, hoje é falecido Neide Yansan, e aí ela começou a frequentar esse terreiro que era em Madureira, né? Na realidade não era um terreiro, ele atendia em casa com o preto velho, e ali ele começou a fazer o atendimento com ela começou a gostar muito, e depois de tantos anos que ela largou lá o terreiro, começou a frequentar a casa desse rapaz. E aí esse preto velho falou para minha mãe, olha, traz a sua filha caçula, eu sou a caçula de 3, tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão e eu sou a caçula. Traz essa menina, porque essa menina precisa dar continuidade àquilo que ficou parado lá atrás. Então era mais ou menos como se eu tivesse que dar continuidade àquilo que o meu pai... Mais ou menos não mais ou menos, né? E aí eu fui lá na casa desse Neide Yansan, né? Desse zelador. Ele era feito no Jeje, mas tinha a questão dele de Umbanda e tal. Eu fui lá e comecei a botar a roupa. Então foi ali, meu primeiro momento, eu tinha 14 anos, né? Comecei a botar roupa, comecei a fazer o desenvolvimento, né? Primeira entidade que veio na questão da Umbanda foi Padilha, né? Maria Padilha, Rainha das 7 Encruzilhadas, que é a minha pombogeira até hoje, a mulher pela qual eu agradeço todos os meus caminhos e tudo que eu tenho, né? Ela tem sido uma mãe, uma amiga em minha vida. E ali comecei a desenvolver. Ele não tinha terreiro, comprou um terreno em Campo Grande, juntou os filhos de santo, construímos ali uma família espiritual, fomos construir o barracão dele, fomos capinar o terreno, pegava o ônibus na Praça Seca, descia em Madureira, pegava o trem, descia em Campo Grande pegava o 383, descia lá dentro da Rua Sicília, lá dentro de Campo Grande, em Jardim Maravilha. Opa, e ali eu fiquei durante 7 anos na Umbanda com ele, desenvolvendo, né? Na Umbanda ali eu só desenvolvi mesmo, só veio essa entidade. E aí fiquei lá durante esses anos todos, né? E por cargas d'água o próprio preto velho dele falou, olha, você vai ter que procurar os seus caminhos para o candomblé, né? Aqui não é, como se fosse minha meta ali, né? Meu objetivo ali já estava se esgotando. Eu precisava encontrar o candomblé. E aí eu não tinha assim, nenhum vínculo com o candomblé, né? Minha avó praticamente já estava muito senhora, já não tocava mais, já não fazia muitas coisas, então eu não tinha. E por coincidência, nesse meio todo, tinha um amigo meu, né? Que se chama João Carlos, que ele morava na Praça Seca. E por coincidência a gente se encontrou no terreiro do Painei, né? Que ao longo dos anos veio a ser meu dofono. E que estamos juntos até hoje. Caramba. E ele, no dia que a gente tocou lá, era um prédio de 5 andares e tinha uma cordinha, a gente tocava a sineta, batia um sino lá em cima. Aí eu olhei assim lá embaixo, né? Eu falei assim, engraçado, aqui parece o João Carlos. Estranho, não, é coisa da minha cabeça. Aí quando ele subiu, o que você está fazendo aqui? Aí ele, eu sou daqui. Eu falei, menino, minha mãe me trouxe pra cá também. E ali a gente se encontrou e fomos ficando. João Carlos se mudou da Praça Seca, foi morar em Nilópolis, né? E conheceu Pai Jorge. E aí foi lá, jogou no Pai Jorge e tal, gostou muito, não sei o quê, blá. Comentou com minha mãe,
né? Que rodava, tudo, né? Sim. E minha mãe falou, não, tem que ir lá nesse homem, vamos lá para Nilópolis. Aí foi minha mãe lá para Nilópolis. Chegou lá, gostou, que não sei o quê. Nesse meio tempo, eu tinha me afastado da casa do Pai Ney, mas não estava na casa de ninguém. Continuei mesmo, meu trabalho, minha faculdade, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhava em loja, trabalhei em vários shoppings, em Madureira, Rio Sul, e a senhora Barra. estudou o quê? Eu fiz Direito. Me formei em Direito, mas não dei continuidade, porque quando eu me formei eu já estava grávida de Yuri. Então, me dificultou dar continuidade. Mas pode retomar agora. Posso retornar. Mas agora os caminhos já foram... os caminhos já estão indo para outros caminhos. Aí acabou que eu reencontrei esse amigo, né? Que acabou se tornando irmão de santo. E ele falou, olha, eu também já saí lá da casa já tinha saído da casa do falecido Ney também, eu também. E a gente estava procurando uma casa de candomblé. Ele falou, olha, eu gostei muito da casa do Pai Jorge. Fui lá em Nilópolis, joguei e tal, não sei o que, levou minha mãe, todo mundo já tinha gostado, né? Aí eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal no trabalho, comecei a passar mal na faculdade, né? Porque eu já estava fazendo faculdade. Comecei a passar mal. Eu tinha um namorado, que era um menino feito, que era do Ogum. E ele falou assim, olha, eu vou te levar lá na casa do meu pai de santo para abrir um jogo para você. Você não pode ficar passando mal na loja, né? Toda hora, um problema. Eu não entendia nada. Fui lá para Nova Iguaçu, para casa do pai de santo do namorado. O pai de santo jogou, falou assim, olha, minha filha, Inhansã, essa senhora quer que você se inicie o quanto antes. Mas quem vai fazer ela é um homem do Oxóssi. Eu saí dali falando, gente, o homem lá é do Ogum, meu irmão quer me levar na casa do homem do Ogum, minha mãe gostou da casa do homem do Ogum, que homem do Oxóssi é esse? Não conheço ninguém do candomblé. Esse pai de santo não está muito bom, não. Passou, e o tempo foi passando, até que o João Carlos falou para mim, olha, eu vou entrar. Já peguei minha lista com o Pai Jorge e eu vou recolher. Isso era final de maio, e ele ia recolher final de junho para início de julho. Estava como se fosse um barco aberto. Ia ter um barco de duas meninas, uma menina de Anção, uma de Oxum, e ele, a do Oxóssi, ele ia entrar. Eu falei, vai com Deus, vai, você quer, vai, tal, não sei o quê. Até que eu passei muito mal, minha mãe falou, não, vou te carregar lá pro Jorge, ele vai abrir um jogo para você. Aí fui lá, joguei com o Pai Jorge, muito bom jogo, gostei, fiquei muito satisfeita, mas não fui com a cara dele. Ainda tem isso, né? Saí de lá, falei assim, vocês estão malucos, gente. Olha, eu gostei muito do jogo dele, muito bom e tal, mas não fui com a cara desse homem, não vou dar minha cabeça de maneira nenhuma, mas não vou mesmo. E o tempo passando, né? Claro, evidente, né? Foi comprar as coisas e tal, não sei o que lá, e eu passando muito Mas mal. Mas o Pai Jorge também falou que a senhora precisava iniciar. Falou, a mesma coisa que Inhansã estava pedindo, inclusive se colocou à disposição, falou, olha, eu estou com um barco aberto, o seu amigo e irmão, né, de Umbanda vai entrar nesse barco, se você quiser, tá, estou à disposição, eles vão entrar no dia tal, né. Aí passou mais uma semana, o negócio apertou tanto, que eu falei, senhora, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar. Nessa. Aí o João Carlos, ele, como ele veio de Umbanda, ele tinha um preto velho dele. E, segundo a tradição, quando a gente faz santo, o vovô fica 1 ano, né, sem vir. Então ele queria fazer uma reuniãozinha ali com os clientes dele, com os amigos e tal, não sei o quê. E falou comigo assim, olha, irmã, tem como você ir lá cambonar o vovô? Eu falei, tem, vou lá te ajudar, né? Irmão é pra essas coisas, né? Vamos lá. E fui eu lá pra Nilópolis e tal, cambonei o vovô e ajudei, atendeu, até que Inhansã passou, deixou a Ereia e deixou o seguinte recado. Avisa ela que ela vai entrar no barco com ele, com o Oxóssi. Eita. E aí eu acordei com aquela coisa, né, que a gente acorda, né, falando, não é possível, gente, tá tudo errado, não dá, que não sei o quê. E aí, dali, eu falei, quer saber de uma coisa? Tô entregando nas mãos de Orixá, seja o que eles quiserem. E tivemos, nesse tempo, nós tivemos exatos 1 semana.
Caramba! Uma semana a minha mãe foi pro Mercadão, na época, com o pai Luciano, que era o pai pequeno da casa. Foi na época pro Mercadão, comprou as coisas todas, corre dali, vê roupa, vê isso, vê aquilo outro. E ela também, né, voltando lá no Preto Velho atrás, o recado, ela tinha a esperança, né, que a minha iniciação, ela era praticamente a cura do meu pai. Porque ao longo dos anos, era dito isso para ela, olha, alguém da casa tem que resgatar porque ficou perdido, né, o que foi... Então, alguém tem que fazer esse resgate. E lá em casa, nós três, minha irmã é Ked, confirmada, tem a zeladora dela. Meu irmão é Ogan, confirmado, lá em casa. E eu sou a única rodante. Olha só. Então, minha mãe, como cambona, o Eked, né, também não teria como dar santo. Então, somente eu e meu pai somos os únicos rodantes da casa. Então, sobrou praticamente para mim... O encargo de resolver o problema. O encargo de resolver o problema deixado por ele lá atrás. E aí, eu fui com meu coração aberto, entrei para ser filha de santo de Pai Jorge. E as suas impressões dessas mudanças? Foram tranquilas? Porque a gente sabe que, não, aí não acabou. A prática umbandista é uma coisa e o choque com o candomblé não, aí começam os problemas, né? Aí começam os problemas, né? Mas enfim, até que começou os problemas porque foi numa casa que eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém. Conhecia muito mal o jogo do Pai de Santo, né? Sim. E aí entrei num barco de 4, do Fono, do Oxóssi. Minha dofonitinha era de Inhansã. Eu fui a fomo do barco de Inhansã. Minha fomotinha de Oxum. E no dia, quando fazia os ebós, Pai Jorge cuidava dos 2 primeiros, Pai Luciano cuidava dos 2 de mim e de fomotinha, né? E assim foi. E no dia do Bolonã, Inhansã bolou nos pés do Pai Luciano, que era aquele homem do Oxóssi lá de trás, ele é de Oxóssi. Que eu não acreditei, sim, né? Inhansã bolou nos pés de Pai Luciano, e aí eu fui feita pelo irmão do Pai Jorge, Pai Luciano do Oxóssi. Olha só. E aí, claro, evidente, foi uma revolução, né? Na casa de santo, né? Uma Iaô que entra para fazer santo e sai filha de santo do outro, né? E cria-se, claro, evidente, aquilo que anteriormente a gente estava conversando, né? Os incômodos do candomblé, né? E alguns aceitaram, outros não aceitaram, uns falaram mal, outros não falaram mal, enfim. As coisas, o tempo se encarregou de acomodar as coisas, né? E aí, tomei todas as minhas obrigações com o Pai Luciano, de 1, de 3, de 7, de 14. E em determinado momento da vida, infelizmente, tivemos problemas pessoais, né? Tivemos algumas discordâncias de ideias e acabou que eu me afastei da casa. Mas já tem uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e respeito, né? Tanto por ele quanto por Oxóssi, né? Tenho posto na casa dele, sou a rombona da casa dele, sou a primeira filha de santo dele, tenho posto de Aquequeria na casa. Enfim, tem uma pessoa que eu tomo minha bênção e tenho profundo respeito. E a partir dali, nesses anos todos, né, fiquei junto com o Pai Jorge. Estamos aí, completamos agora no último dia 25 de maio, 22 anos de casado. Caramba! 22 anos. Logo depois veio o Yuri, né? Yuri, nosso primeiro filho, e 4 anos depois veio Gabriela, né? Então temos um Oxaguian e uma Oxum em casa. Beleza. E estamos juntos aí há esses 22 anos. E essa jornada da filha de santo que está na casa, que a gente sabe que é uma relação completamente diferente, para a administradora da casa, para uma Ialorixá. Então, uma coisa é você... Eu confesso que eu sofri bastante, tá? Porque você ser a esposa do zelador de santo, né, e ser Iaô, não é muito fácil, né?
Mas eu também tive uma postura de IAO. Isso eu posso falar com muita tranquilidade, né, com muita transparência, porque eu fui IAO, fui sentar na INI, fui de bater a minha cabeça para todo mundo que tinha que bater, né, ficava lá no rabinho da roda e já era a esposa do zelador de santo. É claro que isso é uma mudança que você tem que fazer dentro de você também, porque sabe como é que é? As pessoas acabam são vaidosas, né? É a esposa do zelador, por que não está aqui na frente? Não está porque não chegou no momento. Sim, né? sim. Vai chegar o momento dela. E ele sempre se colocou e eu acabei também dentro da Casa de Santo conquistando o meu espaço. Porque é uma conquista. Sim, não adianta. sim. Você é IAO, né? Com os 3 anos, ele começou a me pedir para criar um IAO, fazer uma comida. Fazer uma comida, né? A casa em função, vamos fazer uma comida aqui, né? Tem uma obrinha, faz a comida do pedreiro. Não pega no pesado, né? E claro que é evidente que não foi fácil. Mas a gente conseguiu, a trancos e barrancos, que nada são flores, né? São 22 anos, costumo dizer, de grandes vitórias, mas também de muitas pedras no caminho, sim. Muitas pedras. Uns problemas familiares, né? Problemas de família, tivemos que se separar. Saímos do barracão que era em Nilópolis, né? Que é bom a gente ressaltar isso. Ficamos 15 anos com o barracão em Nilópolis, que era da falecida avó dele, que era de Umbanda, a falecida avó Luísa. Ela era de Umbanda durante mais de 60 anos em Nilópolis. Era um dos maiores barracões de Nilópolis, era o dela. E ele começou a vida dele com ela também na Umbanda, né? E ela passou o terreiro dela para ele, e ele deu continuidade, iniciando os filhos dele ali no terreiro. E com esse problema familiar, Ogum falou, olha, não quero mais comer nenhum cará aqui. Eu quero outro local. Vamos partir para um outro espaço. E a gente entrou em desespero, porque não é fácil você largar um terreiro já, né, consolidado já com praticamente com 60 anos vindos da parte dela, né? Com mais não sei quanto tempo da parte dele. E a gente tem que largar tudo. E a gente tinha um terreno em Anchieta, que o pai dele, na época, conseguiu baratinho, falou, meu filho, eu tenho um terreno lá em Anchieta. Ele é um pouquinho desnivelado, era assim, né? Desnivelado, um pouquinho desnivelado, mas vale a pena você ir lá comprar como patrimônio. E nós fomos lá, compramos baratinho o terreno, nós temos 2 lotes grandes lá, e ficou lá em Anchieta, né? Ficou lá. A gente morava em Nilópolis, como sempre moramos em Nilópolis, e aí, em dado momento, falou, gente, o que a gente vai fazer? Fizemos uma reunião com os filhos de santo, olha, gente, Ogum não quer mais ficar aqui, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, em casa, pensando, eu falei pra ele assim, vida, a gente tem um terreno lá em Anchieta, lembra? Que seu pai fez a gente comprar aquele terreno, vamos lá dar uma olhada nele. Aí fomos lá olhar o terreno, era isso, era um barranco. Aí, Ogum virou, eu perguntei, meu pai, a gente tem um terreno lá em Anchieta, se o senhor aceitar, o terreno é do senhor. O senhor aceita? Ogum falou que aceitava. Aí a gente falou, graças a Deus, então vamos começar agora a nova etapa. E isso foi em 90, eu fui feita em 93, 96 tivemos um problema familiar, em 97 a gente começou a obra em Anchieta. Em 2000 nós inauguramos um terreiro de 5 andares. Assim? De 5 andares. Caramba! Em 3 anos, com a ajuda dos orixás, dos clientes, dos filhos, dos amigos. Foi muito bingo, foi muita rifa, foi muito pedinte, mas a gente conseguiu construir e completamos, né, no último ano passado, né, os 30 anos do Ilê Axé do Ogum, já contando 15 de Nilópolis, com mais 15 de Anchieta, que nós inauguramos dia 7 de outubro de 2000. Caramba, que belíssima história, que trabalheira, hein? Isso é fácil. E o povo olha assim, isso aí isso é fácil, isso é né? sorte. Isso aí foi sorte, isso aí ganhou na Mega Sena. Agora, mãe Inês, além dessa trabalheira toda que a Casa de Santo lhe dá, com certeza dá, a senhora tem um lado militante de participação em lutas sociais. A senhora agora é coordenadora da Coordenadoria de
De igualdade racial. Na realidade eu não sou mais. Não é mais. Eu estive... na realidade a minha militância com a questão do movimento, né, ela começou no Fórum Estadual de Mulheres Negras, né? O Fórum Estadual, costumo dizer que foram aquelas senhoras, né, e as mulheres negras do estado do Rio de Janeiro que me acolheram e que me criaram dentro desse movimento, né? Agradeço muito Dolores Lima, Clátia, enfim, todas essas mulheres, Rose, todas essas mulheres que estão aí na militância. E a partir de 2002, mais ou menos, foi quando eu me encontrei nessa questão do fora do terreiro, né? De ir para fora do terreiro. E ali eu não parei mais. Aí eu fui para o fórum, do fórum a gente foi para a Comissão de Combate à Intolerância, e aí começamos a criar fóruns de discussão, e aí não parei mais com a questão da militância. E no ano de 2006, eu fundei o CIAFRO, que eu costumo dizer que é o meu filho, né? A minha base. Eu posso ir para lá, posso ir para o governo, posso ir para o terreiro, posso voltar daqui para lá, mas eu volto sempre para o CIAFRO. E eu fundei... O que é o CIAFRO? Então, o CIAFRO é uma ONG, né, sem fins lucrativos, que a gente fundou em Nilópolis em 2006. É o Centro de Integração da Cultura Afro-Brasileira. Sim. E aí o CIAFRO a gente começou a tocar a vida em Nilópolis com a questão afro, né? Começamos a fazer as atividades, trazer afoxé, trazer reforço escolar. A gente tinha uma casa, né, onde a gente fazia cursos de cultura afro, tivemos cursos de computador, cursos de várias coisas. Durante 2006, esse ano a gente está completando 10 anos no município de Nilópolis, fazendo todas essas atividades. Foi através do movimento social que eu acabei sendo convidada para o governo, né? Então foi através do CIAFRO e do Fórum de Mulheres Negras que eu acabei sendo convidada. No ano de 2009, o antigo prefeito Sérgio Cecim criou a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. E aí eu fui para lá para fazer parte da secretaria. Eu era assessora da secretaria, né? Fui assessora durante 2 anos e meio, com o acordo de ser a superintendente. Acabou que o acordo não aconteceu, né? Eles não tiveram a palavra. E quando ele perdeu, que entrou o prefeito Alessandro Calazans, o prefeito me convidou para ir para o governo, né? E aí foi quando a gente, de fato, teve um respaldo, teve uma abertura, teve uma infraestrutura para a gente trabalhar com mais infraestrutura mesmo, né? Porque a gente trabalhava muito ainda com o pires na mão, como eu costumo dizer, né? Mas aí a gente como todo movimento social. E aí, a partir de 2013, nessa gestão do Alessandro Calazans, eu estive na frente da Superintendência de Igualdade Racial. Então, eu estive há 3 anos na superintendência. E agora, no último 30 de março, né, como eu estou pré-candidata a vereadora no município de Nilópolis, eu tive que sair do governo para entrar na questão da campanha. Entendeu? Por isso que me diga uma coisa, a gente que faz movimento social, a gente que luta pela cultura afro, a gente que, enfim, que está nesse enfrentamento, tem uma visão bastante, digamos assim, globalizada, muito generalizada da questão do racismo, dessas coisas. Como é essa questão de perto, em Nilópolis em particular? A senhora que esteve lá à frente, como é que é o desenvolvimento, esse enfrentamento com essa questão do racismo? Não muda de endereço. Pode ser em Nilópolis, pode ser em Mesquita, pode ser em Roraima, pode ser no Acre. O racismo, ele é o mesmo, porque no Brasil a gente tem um racismo velado, né? Então não é só em Nilópolis. Em Nilópolis a gente conseguiu, através da superintendência, fazer algumas ações de combate, de enfrentamento. Nós fizemos um último projeto que chama Projeto Igualdade Racial nas Ruas, onde a gente queria detectar quais eram os preconceitos sofridos pela população. Então nós fomos semanalmente para o calçadão de Nilópolis fazer a pergunta, era um mini questionário, né? Sim. Perguntava qual era o preconceito sofrido, se a pessoa tinha sofrido algum preconceito e se ela era preconceituosa. Aí, para o senhor ver, primeiro colocado foi o racismo. Segundo colocado... declaravam isso? Não, então, primeiro colocado era o racismo.
Segundo colocado foi a gordofobia. Olha. E a gente não discute isso. Sim. Terceiro colocado foi a violência contra a mulher. Quarto colocado foi a intolerância religiosa. E quinto colocado foi a homofobia. Estou falando em Nilópolis. Sim, né? sim. Nós fizemos uma entrevista com 595 Caramba. pessoas. Olha, E aí nós tivemos um quadro em relação a isso. Mas era eu costumo dizer que são dados, e principalmente em relação ao racismo, eles são dados incoerentes. Porque a pessoa sofre, mas a outra não diz que ela é. Então é uma coisa velada, né? Ninguém é racista, mas no final das contas, todo mundo guarda o seu racismo dentro do bolso. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vem caminhando, vem trabalhando com a questão do enfrentamento, sim. E é necessário que todas as superintendências de promoção da igualdade racial se colocam no combate ao racismo e à intolerância religiosa. E essa pesquisa que vocês desenvolveram é ímpar? Ninguém mais fez isso ou fizeram? Não. Existe algum trabalho dessa moda? Não, eu não acredito que seja... assim, de estar na rua perguntando diretamente às pessoas? Porque isso é uma informação muito preciosa. Eu não vou falar que eu sou pioneira, porque eu realmente não conheço se teve outros que tenham feito ou não. Mas tem muita gente fazendo um trabalho muito bacana em relação ao combate ao racismo. Eu não sei se tem essa questão do estar na rua, porque a gente foi nas praças, a gente foi em associação de moradores, a gente foi pro calçadão, a gente foi para a porta das escolas para perguntar. Que beleza. E essa pesquisa foi publicada? Foi publicada, saiu um informativo. Olha só. Saiu um informativo. E também foi lançado no próprio calçadão. Que beleza. E me diga uma coisa, e como é que dá tempo? Pois é. Esposa, mãe, que o Yuri é chato pra caramba, pois sei. Olha. Candomblé. Não sei. E superintendência e militância. Eu não sei. Só em ação mesmo. Eu não sei como é que eu fico às vezes me perguntando como é que dá tempo de fazer. Mas Afro faço. Afro é a superintendência, esposa, né, casa de santo, né? Dona de bloco tem um bloco carnavalesco. Comigo ninguém pode. Nilópolis, a gente sai todo ano lá. E por aí vai, Certo. Mas Inês, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Não, faltou. Mas eu não queria concluir sem que a senhora deixasse um recado para aquelas mulheres que ainda estão com medo de entrar na luta. Olha, é muito importante a gente tomar conta daquilo que é nosso, né? A nossa identidade, ela foi negada durante muitos anos. E usar os nossos fios de conta, usar os nossos torsos, tem que deixar de ser uma vergonha e ser um orgulho. Para mim é um orgulho, sim, andar nas ruas e falar que eu sou Ialorixá, falar que eu sou filha de mãe Margarida de Oxum, na data de hoje, falar que eu sou do Axé Cantuá, falar que eu tenho a minha história aqui contada, tenho os meus ancestrais e tenho pessoas que fizeram antes de mim. Então, por essas mulheres negras que vieram nos navios, que morreram, né, que não tiveram oportunidade de estar contando as suas histórias, pensem nelas, vistam seus torsos, vistam seus fios de conta e falem sim que somos de Axé, porque somos de Axé. E o Axé precisa perpetuar por nós, que estamos aqui fazendo por eles. Axé. Muito obrigado. Meus parabéns, viu? E felicidades.